Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como você pode estar estabelecendo objetivos e metas claras e específicas para que você possa alcançar então as suas metas comerciais ou também para que você possa estabelecer objetivos de metas pessoais. Para isso a gente vai falar um pouco sobre a ferramenta Smart, aquela mesma ferramenta que você já conheceu no treinamento do Roda das Vendas, mas para falar um pouquinho mais sobre a ferramenta do Smart, nós convidamos o nosso amigo Jean Mark, ele é trainer da Dale Carnegie Training Cuiabá. Seja bem-vindo, Jean. Obrigado, Wes, tudo bem? Olá, equipe do Sicredi. O Smart é uma ferramenta que nós da Dale Carnegie, a gente utiliza com grande êxito para aqueles que têm que estabelecer uma meta, têm que traçar algum resultado para si. Então, nós da Dale Carnegie, a gente utiliza com bastante sucesso e viemos aqui para poder mostrar como é que a gente faz. Ótimo, Jean. Bem, nós gostaríamos que você falasse um pouco para nós, porque a palavra Smart ela é uma denominação inglesa, uma palavra em inglês que significa esperto ou inteligente. E cada uma dessas palavras, dessas letras que compõem a palavra Smart, ela tem um significado. Você poderia falar um pouquinho para nós sobre isso? Sim, o Smart é um acróstico que cada letrinha tem seu significado, mas é interessante ver o seguinte, que quando que devemos utilizar o Smart? Primeiro, se você tem que estabelecer alguma tarefa, alguma meta, fazer algum compromisso novo, é interessante você passar para o Smart para você poder saber se ela vai dar certo ou se não vai dar certo. Como é que nós fazemos isso? Primeiro, explorando a letra S, o seja específico. Aquilo que você consegue tornar específico para você, para aqueles que te ouvem, você consegue fazer de uma maneira muito clara. Você consegue fazer com mais facilidade do que aquilo que você tem que explicar para dizer o que é. Então, para qualquer coisa que você for fazer, seja específico, o máximo possível. E aí, ao final, a gente vai trabalhar isso com um exemplo. Depois, o M, que é mensurável. Peter Drucker é o papa da administração mundial e ele costuma dizer o seguinte, aquilo que você não pode medir, você não consegue gerenciar. Se você não sabe como está hoje, como vai estar daqui a 15 dias, como vai estar daqui a um mês, você não tem gerenciamento sobre isso. Então, é alguma coisa que você alcança um resultado, mas não sabe quando. Depois, em a letra A, se ele é atingível. Algo para ser atingível, você precisa de disponibilidade de tempo, você precisa de uma disponibilidade financeira, você precisa de uma disponibilidade de equipe, às vezes. Recursos que você tem que saber se você tem ao seu alcance ou não, porque se faltar algum, vai ficar no campo da intenção, mas na hora de executar não vai dar certo. O R, que é a relevância disso. Para que eu vou fazer isso? Qual que é a importância disto para mim? O que a minha empresa vai ganhar? O que a minha equipe vai ganhar com isso? Se você não conseguir perceber a relevância naquilo que você se propôs a fazer, dificilmente você vai conseguir manter o entusiasmo até o final. E o último ali é o tempo, que tem alguns viés. Primeiro dele, tempo quando eu vou começar a fazer. Segundo, tempo, quanto tempo do meu dia ou quanto tempo da minha semana eu vou dedicar para este projeto. E por fim, quanto tempo vai durar esse projeto total. Então, quando você passa teu projeto, a tua meta pelo Smart e ele passa bem pelos 5 crivos, pode ir adiante que ele vai ter êxito. Quando ele engasga em algum, está na hora de você parar e rever. Uhum. E Jean, eu vejo assim, geralmente quando nós passamos uma técnica de você construir objetivos mais assertivos, nós brasileiros acreditamos que isso tem que ser um processo mais mecânico do que orgânico ou natural. Você acredita que a ferramenta do Smart, eu preciso todos os dias sentar e escrever isso manualmente, ou isso é mais um modelo mental que nós temos que desenvolver em nós? As duas coisas dão bons resultados. Mas quando você é um bom gestor, o Smart ele passa a ser um modelo mental. Quando você começa a pensar Smart, está específico isso que eu vou trabalhar na reunião? Eu vou conseguir medir a data de início, a data de fim com eles? Eu vou conseguir passar a relevância disso para eles? Então o Smart, todo bom gestor, ele pensa Smart. E a maioria das pessoas, elas trabalham o Smart escrito. As duas coisas dão resultado, mas é muito mais interessante você adotá-la como um modo de pensar, como um estilo mental de gestão. Perfeito. E para concluir esse nosso bate-papo, eu gostaria só que você colocasse assim, qual é a relevância da ferramenta Smart para o processo comercial e para quem trabalha com vendas? Boa pergunta.
Nos nossos treinamentos, às vezes pessoas que dizem assim, Jean, eu preciso aumentar a minha venda em 10%. Esse aumentar a venda em 10%, ele é consequência. O Smart vai te ajudar você a buscar o fazer. O que você precisa fazer para ter este acréscimo de 10%. Então, quando você vai lá na primeira linha, seja específico, o tornar claro, deixar claro o que eu tenho que fazer para alcançar aquilo. Então, nós temos que ter claro o seguinte, vender mais, ter mais dinheiro, ter saúde, perder peso, são consequências. O que eu preciso fazer para poder chegar nesta consequência? Então, se você tem uma equipe que eles precisam vender em 10% a mais esse mês, ou eles precisam aumentar a carteira de cliente em 15% a mais, eles têm que saber que eles têm que ter claro o que eles vão ter que fazer para ter este resultado. Você só tem a partir da hora em que você faz. Você só é alguma coisa a partir do momento em que você faz. Então, o perder peso, o ganhar dinheiro, aumentar as suas vendas, decorre do que você precisa fazer para isto. E o Smart entra nesse contexto. Ele te diz o que você precisa fazer para ter o resultado que é pedido pela gestão comercial. Então, se o cara quer crescer, ele tem que saber o que ele tem que fazer. Perfeito. Jean, obrigado pelos seus esclarecimentos, por você ter vindo aqui fazer esse bate-papo conosco. E para você agora, que já recebeu toda essa carga de informação, né, e de dicas sobre como você fazer as suas metas e seus objetivos Smarts, não deixe de utilizar essa importante ferramenta para que você consiga alcançar os seus objetivos e as suas metas comerciais, ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.